Uau! Rapaz, meus queridos, boa noite, TBC. Você está na sala de estar. Sala de estar é um lugar para você relaxar, para você conversar, descontraído. E é para esse lugar que eu quero te chamar nesta noite, porque é daí que eu vim, desse momento com Deus. E aqui, esse relato bíblico vai falar desse momento em que Deus foi para a sala de estar com alguém. E eu quero te convidar a me acompanhar essa leitura que está no livro de Gênesis, capítulo 4. Gênesis é o livro do princípio. E aqui conta o relato de muitas coisas, quando começou algumas coisas. Aqui não fala de como começou a eternidade, porque a eternidade não tem começo, e aquele que mora na eternidade, ele não tem princípio, ele sempre existiu. Mas para nós existe princípio. É difícil a gente compreender a eternidade, porque nós tivemos começo, ainda que não teremos fim. Não sei se você sabe disso, mas a sua alma é eterna. Você não viveu a eternidade passada, mas você viverá a eternidade futura. A diferença é onde nós viveremos essa eternidade. Eu quero falar com você nesta noite sobre escolhas, porque esse capítulo fala de escolhas. Qual é a sua escolha? Diz assim, Gênesis 4, a partir do verso 1. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Eu gosto dessa expressão, a mulher deu à luz. Ela produziu a vida, né? Eu gosto das expressões que falam sobre o nascimento, eu gosto muito. Deu à luz. Alguém nasceu e nasceu para ser uma luz. Então deu à luz a Caim e disse ela: com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Com o auxílio do Senhor tive um filho homem. A Bíblia não diz que Caim foi o primeiro filho de Adão e Eva. Embora pareça, a Bíblia não diz que foi. Aqui não diz, foi o primeiro filho. Pelo contrário, até parece que ela teve outras tentativas, né? Porque diz aqui que ela teve um filho homem. Será se ela teve filhas? Não sabemos, porém, diz que ela teve um filho homem. E aqui retoma-se uma promessa de Deus. Porque Deus falou para Eva: do fruto da mulher virá aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. Então quando ela diz assim, tive um filho homem com o auxílio do Senhor, então tudo vai para ele, né? Não é de nós. Um princípio aqui da nossa dependência de Deus. Tive um filho homem. E diz que ela voltou a dar à luz. Então ela mais uma vez deu à luz, desta vez a Abel, irmão dele. Irmão dele. Presta atenção. Irmão. Irmão é aquele que vem do mesmo ventre, vem da mesma origem. Irmão é aquele que está do seu lado, que cresce com você, que te acompanha. Irmão é aquele que caminha com você, que é para vencer os desafios com você, e diz que era irmão dele. E é fantástico, porque em Cristo nós somos irmãos. Irmãos, viemos da mesma origem, viemos dele, iremos para ele. Fomos gerados em Deus, em Cristo Jesus, pelo Espírito Santo, nos tornamos irmãos e caminhamos como irmãos. Abel tornou-se pastor de ovelha e Caim, agricultor. Não há nada errado nestas escolhas. Lembre-se que esse capítulo fala de escolhas. Um escolheu uma profissão, o outro outra. Passando algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Olha que maravilhoso, quando nós entendemos a dependência de Deus e que nós conseguimos ofertar a Ele o fruto do nosso trabalho, o fruto do nosso serviço. Ele trouxe um fruto ao Senhor. Agora diz aqui no verso
4, Abel, por sua vez, Abel fez algo diferente aqui. Abel fez algo diferente. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. Abel não simplesmente entregou algo ao Senhor, ele entregou o melhor ao Senhor. Ele escolheu muito bem, ele buscou muito bem, ele falou: não, esse é o melhor e é esse que vai para o Senhor. O Jefinho falou aqui sobre excelência, né? Excelência naquilo que a gente faz. Então Abel, ele não simplesmente entregou algo ao Senhor, ele entregou o melhor ao Senhor, e ele entregou das primícias, aquilo que veio primeiro. Sabe quando você está assim, querendo algo, querendo receber algo, e você trabalhou por aquilo, aí o primeiro que vem, você abre mão daquilo? O primeiro bolo, você fala: eu vou comer primeiro. Aí vem um homem chamado Elias e fala para uma mulher viúva, que diz assim, que ela tinha o único pouquinho que ela ia fazer, a última refeição, e ia morrer. Ela disse isso. E aí Elias disse para ela assim: então vai lá e faz, mas faz primeiro para mim. Faz primeiro para mim. Faz primeiro para mim. Deus está dizendo para você nessa noite, nesse cantinho aconchegante: faz primeiro para mim. Porque se você fizer primeiro para Ele, Ele diz assim: as outras coisas, já comigo. Me entregue o melhor, me entregue as primícias, e eu cuido do resto. Então, Ele entregou as suas primícias. O Senhor aceitou com agrado. Olha que interessante. Olha que interessante. Deus aceitou com agrado Abel e sua oferta. Não foi só a oferta. Deus aceitou Abel e a sua oferta. Porque aquela oferta veio de um coração que realmente se entregava ao Senhor. Então Deus aceitou Abel e sua oferta. Olha só os versos seguintes: mas não aceitou Caim e sua oferta. Deus não aceitou apenas a oferta de Caim. A Bíblia diz que Deus não aceitou Caim e a sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transformou. Caim teve um ataque de nervos. Ele ficou irado, revoltado com aquilo. E aí Deus chamou ele para a sala de estar. E essa conversa de Deus com Caim, ela é fantástica. Ela é íntima. Ela é próxima. Deus chama Caim para perto. Deus sentou com Caim. Senta aí, Caim. Vamos bater um papo. Vamos conversar. Deus colocou Caim no sofá. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Escolhas. Escolhas, escolhas. Deus falou para ele: se você fizer o bem, você não vai ser aceito. Deus estava ajudando ele a escolher. Deus sentou com Caim para ajudar Caim a escolher. E Deus falou: olha, se você fizer o bem, você vai ser aceito. Mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Os sentimentos muitas vezes se afloram em um momento de raiva, em um momento de decepção, em um momento de frustração, como a Cadma aqui testemunhou. Os sentimentos vieram à tona. Mas a Bíblia diz: quando você ficar irado, não peque.
A Bíblia não diz para você não ficar irado, porque é um sentimento, os sentimentos afloram, os sentimentos é a resposta de uma ação que você vivenciou, então os sentimentos eles vão vir, mas nós não somos movidos por sentimentos, os sentimentos não podem direcionar a sua vida. Deus estava dizendo para Adão, ou para Caim, não seja movido pelo seu sentimento. E é isso que a Bíblia diz, olha, quando você ficar irado, não peque. Quando você ficar angustiado, não peque. Quando você ficar triste, não peque. Quando você se sentir traído, quando você se sentir rejeitado, quando você se sentir humilhado, não peque. Não deixe ser movido pelo seu coração. Jeremias diz que o coração do homem é como uma doença mortal, uma doença incurável. Jeremias diz que o nosso coração ele é corrupto, ele pode ser vendido, ele pode ser comprado. Por isso Deus está te dizendo, não se mova pelos seus sentimentos. O mundo aí fora está dizendo para você, vai e segue o seu coração. Faça aquilo que te faz feliz. Venha e execute o desejo do seu coração. Seja feliz, não importa como. Essa é a mensagem lá fora. Se você se aceita assim, beleza. Se para você ser feliz você acha que você precisa deixar o seu cônjuge, então deixa, seja feliz. Se para você ser feliz você acha que tem que se relacionar com pessoas do mesmo sexo, não importa, seja feliz, siga o seu coração. Mas Deus chama Caim e fala assim, não segue o seu coração não. É aquela conversa de pé de ouvido. Deus chamou ele e falou assim, Caim, dá tempo. Você pode fazer escolha, não uma escolha pelos sentimentos, uma escolha racional. Por isso que o nosso culto é racional, é pelo aquilo que nós sabemos. Então Deus diz assim, faça a escolha certa e não aquela que te agrada. Então Deus vem para a sala de estar com Caim e conversa com ele. Disse porém Caim, mas você deve dominá-lo. Disse porém Caim a seu irmão Abel, vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Caim, ele atacou, foi o seu irmão Abel e o matou. Era o irmão dele. Atacou e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim, onde está o seu irmão Abel? Respondeu ele, não sei, sou eu responsável por meu irmão? Disse o Senhor, o que você fez? O que você fez? O que você fez com as suas escolhas? O que você fez? A maioria das parábolas de Jesus sobre o reino do céu praticamente termina com esta pergunta: o que você fez? Eu te entreguei os talentos. O que você fez? Como você usou aquilo que eu te coloquei em mãos? Como você gastou? Aonde você aplicou? O que você fez com aquilo que Deus te deu? O que você fez? A nossa vida nessa terra vai concluir com esta pergunta: o que você fez? Deus sabia, e Ele sabe, não somente o agora, o ontem, mas Ele sabe o amanhã. E Deus, Ele te chama e fala:
Cuidado com as suas escolhas, porque depois Ele vai te perguntar: o que você fez? O que você fez? O verso 17 diz assim: Caim teve relação com sua mulher, e ela engravidou e deu luz a Enoque. Depois Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome do seu filho Enoque. Enoque nasceu, de Enoque nasceu Irade. Irade gerou Meujael, Meujael a Metusalém, e Metusalém a Lameque. Primeira genealogia bíblica é a genealogia de Caim. E aqui começa a falar sobre ele. Lameque tomou 2 mulheres. Está falando de escolhas. É o primeiro relato de bigamia. Lameque tomou 2 mulheres, não uma, como se fazia até então. Uma chamava Ada, a outra Zila. Ada deu luz a Jabal, que foi pai daqueles que moravam em tendas e criam rebanhos. Quando diz que ele foi o pai daqueles que fazem isso, não quer dizer que a família dele fez isso. É como se dizer, Santos Dumont é o pai da aviação. Ele foi o primeiro. Ele fez escolhas. E depois dele, outros seguiram aquilo. O nome de seu irmão era Jubal, que foi pai de todos os que tocam harpa e flauta. Estamos falando de música. Aqui surgiu o primeiro músico. Ele criou instrumentos de corda e instrumentos de sopro. Eu hoje acho que nem tenho tempo mais para isso, mas gostava muito de música clássica, e entre elas eu gostava muito da quarta sinfonia não, desculpa, das 4 estações de Vivaldi. Entre elas, essa canção, Entre os Andamentos, né? Vocês conhecem? As 4 estações, essa é a primavera. Às vezes eu tinha um dia agitado, eu trabalhava no pregão, na gritaria, eu ia pro quarto, fechava tudo, colocava o fone e ficava ouvindo essa canção, ou essa melodia primavera. Vivaldi, ele foi aquele que se dedicou, né, aos instrumentos de corda. Vivaldi, ele é filho de um sapateiro, né, que nas horas vagas tocava violino, e ele, inspirado pelo seu pai, decidiu aprender violino. Só que ele foi muito além, ele tocava muito bem, ele encantava, né, e aí ele foi estudar em uma escola e se aperfeiçoando e encantando, mas ele decidiu ser padre. Com 25 anos ele se tornou padre, e por ele não conseguir a rotina, né, dos sermões, de tudo aquilo que exigia a paróquia, por causa da sua saúde que era fragilizada, ele decidiu ir para um conservatório de moças, e ali ele ensinava música para elas. E ele, sempre dedicado ao Senhor, Deus começou a dar a ele composições magníficas que ele usava para louvar ao Senhor. E ele louvando ao Senhor, aquilo ia tomando uma proporção, as pessoas reconheciam o talento, aquilo que ele tinha. E algumas pessoas, quando começam a ser reconhecidas na música, ou com algo que faz ministerialmente, chega uma hora que parece que ele não cabe mais dentro da igreja, ele tem que ir para fora, tem que conquistar o mundo. Com Vivaldi não foi diferente, ele deixou e foi compor músicas profanas, né? Ou seja, músicas que não louvavam a Deus, e ele se tornou muito famoso, e ele foi, né? Eu esqueci o nome da cidade, que era o auge, né, da música, como se fosse Hollywood, né, para aqueles que são atores. Me fugiu o nome da cidade, mas ele chegou lá, ele chegou no topo, ele chegou no auge, ele ficou famosíssimo na sua época. Mas tudo passa,
tudo acaba, as músicas deles deixaram de ser tocadas, ele foi ficando esquecido, os patrocinadores tiraram o patrocínio, e quando ele entendeu, cerca de 40 anos depois, muito tempo depois, ele estava falido. E ele se lembrou e pensou: vou voltar para a Itália, vou voltar para a minha cidade, vou voltar porque eu fazia, pelo menos lá eu tinha um salário, eu tinha algo. E quando ele está voltando para a Itália, ele tem um ataque de asma e ele morre no meio do caminho, em um lugar, né, no meio do nada. E no meio do nada, o que faz? Pega lá e joga numa vala qualquer, né? E assim terminou a história desse grande músico, que foi esquecido por cerca de 200 anos, né? De 1700 a 1900, as músicas dele saíram, ninguém ouvia, até que de repente elas voltam, né? Vão ganhando força. O que você fez? O que você fez? Um homem promissor, recebeu um dom de Deus, mas fez escolhas que o levaram, parecia que estava tudo bem, o caminho da fama. Mas ele certamente ouviu Deus falando: o que você fez? O que você está fazendo? Quais são suas escolhas? Se coloque de pé. Deus, ele está te chamando hoje para te dizer: cuidado com as suas escolhas. Deus te deu algo. Deus deu algo a você para você usar. E como é que você vai escolher usar? Esse capítulo, ele termina da seguinte forma: continua-se a genealogia de Caim, até que é interrompida a sua genealogia, e a Bíblia volta a falar de Adão e Eva. E aqui no verso 25 diz assim: novamente, Adão teve relação com sua mulher. Parece um déjà vu, né? O capítulo começa assim, agora de novo. E ela deu à luz a outro filho. Outra oportunidade. Outras escolhas. A quem chamou Sete, dizendo: Deus me concedeu um filho no lugar de Abel. Não quer dizer também que nesse tempo Eva não teve outros filhos, mas este ela entendeu que veio no lugar de Abel. Mais uma oportunidade, outra oportunidade estava. E olha só: visto que Caim o matou, também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. Nessa época, olha que poderoso, nessa época começou-se a invocar o nome do Senhor. Nós vimos aqui o princípio de algumas coisas, mas aqui diz que nessa época começou, teve início a adoração, teve início o louvor a Deus, escolhas, Enos escolheu, e começou-se a adoração, que as suas escolhas rendam a adoração, que as suas escolhas possam dar lugar à adoração. O que você faz, a sua entrega possa ser gerada em adoração. É isso que nós fazemos. Nós não simplesmente cantamos, tocamos, nós adoramos. Isso aqui não é apenas música, isso aqui é adoração. Aquilo que você faz não é apenas um serviço, o que você faz precisa ser adoração. Amém? Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.